Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula online. Hoje, 30 de abril de 2020, teremos aula de História e Geografia. Para iniciar nossa aula de História, vocês vão precisar pegar o módulo 2 na página 240. Nós vamos hoje, após ter estudado um pouco da vida dos povos indígenas no módulo anterior, nós vamos começar a estudar hoje a vida rural no Brasil. Como vivem as pessoas que residem na zona rural, nas fazendas, longe dos grandes centros urbanos. Vamos viajar por esse universo hoje e, em história, estudar um pouco da vida desse povo, a vida rural no Brasil. Então, não perca tempo, é o módulo de vocês, na página 240, e vamos mergulhar nessa aventura de aprendizagem e conhecimento, certo? Abrindo o módulo de vocês na página 240, repetindo, tem lá, a vida rural no Brasil. Abaixo do título do conteúdo, tem lá, observe a imagem a seguir. Uma imagem que monta para a gente é a semelhança, né? Aliás, a diferença entre os grandes centros e o campo. Uma imagem, ela tem um contraste mostrando essas duas faces, esses dois meios de vida, né? O meio rural e o meio urbano. Certo? Essa imagem é uma imagem do município de Ribeirão Preto, em São Paulo, que foi tirada dessa fotografia no ano de 2017. Pois bem, após analisar a paisagem, existem duas questões orais. A primeira diz o seguinte: cite um elemento da paisagem urbana retratado na fotografia. Qual é o elemento da paisagem urbana que tem nessa fotografia? Nós sabemos que, diferente do meio rural, a zona urbana é a cidade, o lugar onde nós vivemos é um exemplo de zona urbana. Mesmo não sendo um grande centro urbano, um grande centro industrial, mas nós moramos em uma cidade, então nós moramos num espaço urbano. Nessa imagem tem alguns elementos que caracterizam o espaço urbano. 2. Cite um elemento da paisagem rural retratado na fotografia. Vai dizer, vai olhar, refletir e dizer qual é o elemento da paisagem rural que vocês observam nessa fotografia. Vamos lá. Começando o nosso conteúdo. Os municípios brasileiros são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos. Os espaços urbanos possuem uma aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criação de animais e moradias mais afastadas umas das outras. A atividade da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia de nosso país. Além disso, muitas tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Observe as fotografias a seguir. Aí nós vamos virar a página e vamos para a página 241, dando continuidade aqui no módulo de História, tá bom? Aí tem lá, na primeira imagem nós temos um agricultor, que está cuidando da sua horta, uma plantação de hortaliças. Na descrição da imagem, diz o seguinte: a produção agropecuária é responsável por gerar grande parte da riqueza de nosso país, garantindo o sustento de milhares de famílias. Ou seja, nós que vivemos na zona urbana temos uma dependência direta de quem vive e trabalha na zona rural. Eles são os responsáveis por produzir o alimento que chega à nossa mesa, certo? Além disso, essa produção é responsável pelo fornecimento de alimentos que consumimos diariamente. Tudo que nós consumimos todos os dias tem sua origem no campo, tá? É produzido lá pelos agricultores, pelos pecuaristas, pelos criadores, as pessoas que vivem no campo, na zona rural. Logo abaixo nós temos uma imagem de algumas pamonhas, onde diz assim: na área rural brasileira estão presentes diversos pratos e iguarias tradicionais. Entre eles estão o pé de moleque e a pamonha, comuns em diversos estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ao lado, uma fotografia de uma pamonha.
A pamonha, assim como outros animais, aliás, alimentos, desculpem, é um exemplo de cultura rural, certo? Os grandes centros não foram os responsáveis por desenvolver essa cultura, mas sim as pessoas da zona rural, os trabalhadores rurais, certo? Abaixo nós temos uma roda de viola, né? Uma moda de viola. E também uma característica do modo de vida rural. Para comemorar uma safra, para celebrar uma data comemorativa, uma festa, eles sempre usavam a moda viola, conforme descreve a legenda da imagem, certo? Aí na página 242, vocês vão ver uma atividade. Essa atividade só tem apenas uma questão, onde vocês vão responder da letra A à letra D a partir da análise de uma imagem que representa o meio de vida rural. Tá certo? Aí na primeira questão diz assim: observe a pintura a seguir. A descrição da imagem diz o seguinte: músico na roça. Pintura de Wilson Vicente, concluída em 2015. A letra A você vai dizer descrever a pintura em si, acima. O que é descrever? Dizer o que a pintura ela está representando, certo? Na letra B você vai dizer a pintura representa o espaço urbano ou rural. Por quê? Você vai dizer qual espaço ela representa e vai justificar, dizer por que você identificou que essa figura representa esse espaço. Na letra C diz assim: que elemento da cultura rural foi representado na imagem? Aí tem lá, você vai dizer quais foram os elementos da cultura rural representados na imagem. E na letra D, diz assim: você costuma frequentar espaços rurais em seu dia a dia? Comente com os colegas e conte a eles suas experiências. Certo? Essa letra D, você não vai precisar responder de forma escrita, tá? É só você fazer uma observação e uma reflexão acerca da imagem, se você já frequentou espaços rurais, a relação dos espaços que você frequentou com a imagem que você está observando e etc. Certo? De história hoje, nós ficamos por aqui. Vamos agora para a geografia. Em geografia hoje, nós vamos estudar algo e vai complementar o que nós estamos estudando em história. Em história, nós vamos estudar hoje a vida no espaço rural, né? Em geografia, as atividades econômicas desse espaço, do espaço rural. A partir do nosso módulo, na página módulo 2, também, tá? Na página 280. No meio de espaço rural, existem três formas de produção, certo? A agricultura, que corresponde à plantação de diversos tipos de hortaliças, lavouras, raízes, sementes, certo? A pecuária, que corresponde à criação de animais, ovinos, caprinos, bovinos, suínos e etc. E o extrativismo, que corresponde à extração de minerais, como a pesca, minerais e animais também, né? Nós temos o extrativismo mineral, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal. Como extrativismo mineral, nós podemos citar um produto que resulta do extrativismo mineral é o sal, tá? Podemos citar como exemplo o sal. Prata, ouro, cobre, né? E minério de ferro, etc. E outra coisa, com relação ao extrativismo animal, nós podemos afirmar a pesca. Por quê? Porque ninguém vai para o mar porque deixou o peixe lá, né? As pessoas extraem, vai apenas através da pesca, pegar aqueles animais e trazer para o consumo e para a comercialização, certo? E como extrativismo vegetal, nós temos o exemplo das seringueiras, dos óleos vegetais e outros recursos que podem ser extraídos de plantas nativas, né? Ou seja, de plantas que não são lavouras, mas e também de plantas que são lavouras, certo? Então, esses três meios econômicos
provém do meio rural. Não esqueçam, a agricultura, que corresponde à plantação de diversos vegetais, a pecuária, que corresponde à criação de animais como bovinos, suínos, caprinos, ovinos e etc. E o extrativismo. Lembrando que o extrativismo é a extração. E essa extração ela pode ser um extrativismo mineral, onde se extrai minérios, como ouro, cobre, prata, etc. Animal, e a gente pode citar a pesca de alguns animais como peixes, camarão, caranguejo. E o extrativismo vegetal, que consiste na extração e coleta de recursos vegetais como madeiras, óleos, seivas, frutos, castanhas e etc. Aí no módulo de vocês vão ter uma descrição toda detalhada de cada item desse, certo? De cada item de extração desse. Da extração mineral, da extração animal e da extração vegetal. Assim como também da pecuária e da agricultura, que também são duas fortes atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural, certo? Dando continuidade ao nosso assunto, nós temos, na página 282, um texto informativo que traz para a gente um gráfico representando a participação da agricultura familiar na produção de alimentos. Nós temos alguns alimentos e, ao lado, a produção em percentual, em porcentos, certo? E abaixo nós temos algumas explicações, onde tem assim: a partir de 2009, os alimentos produzidos pela agricultura familiar passaram a fazer parte das refeições servidas em escolas públicas e entidades filantrópicas. Lembrando que é importante a gente enfatizar que a agricultura familiar se trata daqueles pequenos produtores. Na nossa região, nós temos uma forte influência dessa agricultura familiar no nosso dia a dia. Cerca de 75, 80% das pessoas que comercializam alimentos na Feira Livre de nossa cidade são pertencentes à agricultura familiar. São pessoas que têm pequenos lotes de terra e nesses pequenos lotes de terra eles fazem uma produção diversificada. Em pequenos espaços, ele divide o lote e produz vários tipos de produtos agrícolas. E esses produtos eles comercializam para garantir a sua subsistência. E dá-se o nome de agricultura familiar por conta disso, porque na maioria das vezes, nesses pequenos lotes de terra dessas pessoas que dividem a pouca terra que têm para a plantação de uma variedade ampla de alimentos, diversas atividades, eles realizam todo esse trabalho de cultivo agrícola e pecuário com auxílio da família. Um trabalho que envolve pais, filhos, netos, enfim. Por isso que dá-se o nome de agricultura familiar, certo? Partindo dessa breve explicação que eu estou dando aqui para vocês, e do subsídio que vocês têm no livro, a leitura, o texto informativo, vocês vão responder a atividade da página 283 e 284. Eu desejo uma boa aula a todos e espero que vocês tenham um bom resultado de aprendizagem com essa leitura. Lembrando que leiam, releiam quantas vezes for necessário o texto, a informação, para que vocês possam dar respostas precisas nas questões de atividade. Uma boa aula e um abraço a todos.